Olá pessoal, Folha da Região aqui chegando com duas notícias muito importantes aí para todos nós. Olha só, essa notícia aqui que choca todo mundo, né? Lázaro Barbosa, aquele fugitivo aí da polícia, o serial killer lá do Distrito Federal. Ele fez um curso de empatia, sexualidade para se colocar no lugar das vítimas na penitenciária da Papuda. E pelo visto não teve jeito. Nós vamos falar bastante desse caso aqui. Vamos explorar bastante essa informação, porque é uma informação importante que alerta todos nós, toda a sociedade, para um fato gravíssimo, que é uma falha no sistema de justiça. E a gente tem que admitir que é uma falha gravíssima, porque coloca todos nós em risco. Olha só, outra notícia aqui também gravíssima. Quem traz essa notícia é o Jamil Chad, do portal UOL. A OMS alerta que só vacina não vai parar a pandemia no Brasil. Vamos falar rapidamente aqui sobre essa notícia, porque ela mexe muito com todos nós, né? Olha, às vésperas de registrar oficialmente 500 mil mortes pela Covid, o Brasil recebe alerta da Organização Mundial de Saúde. Nesta sexta-feira, a entidade deixou claro que a pandemia não terminou. Vacinas por si só não resolverão e medidas como o uso de máscara e evitar aglomerações precisam ser implementadas com rigor. Quem está dizendo esse rigor aqui é a Organização Mundial de Saúde. E a gente vê que nós mesmos, eu até você aí, nós vacilamos muito aí no seguir esse rigor e a pandemia continua se espalhando, né? Enquanto isso, no mundo, a pandemia registra uma queda de 14% na semana e a menor taxa de infecção desde fevereiro, né? Enquanto isso, no Brasil, os números crescem. Aqui a notícia que Jamil Chad ele vem trazendo aí do portal UOL, essa notícia aí é do portal UOL. Aí no Brasil, o Brasil continua crescendo. São mais de 2.000 mortes aí nas últimas 24 horas. Notícia que a gente viu ontem aí, mais de 2.000 mortes, né? A OMS alerta que dois mundos começam a ser formados. Um deles com ampla vacinação e depois de meses de medidas de controle, começa a se abrir, né? Lá, Europa, Estados Unidos, né? E estádios com público, a volta de restaurantes, festas, volta a ter imagens na Europa. A gente volta a ver isso na Europa. E eles redescobrem certa liberdade de movimento. Mas um mundo ainda mergulhado na pandemia, e essa situação é a situação do Brasil e aqui de países da América do Sul, né? A Mariângela Simeão, vice-diretora da OMS, ela foi clara. É com muita tristeza que a OMS vê o Brasil atingido por esses números. Ela fala ali dos mais de 2.000 mortes que estão acontecendo ainda no Brasil, né? A representante da OMS parabenizou o Brasil por sua capacidade de produção local de vacinas, com 80 milhões de doses aplicadas, mas alertou que ainda há uma grande necessidade de implementar isso e reforçar as medidas preventivas de saúde. O Brasil é um vitorioso, conseguiu aí produzir já as próprias vacinas, mas peca no controle das infecções, né? E a gente não pode deixar de lembrar que Simeão admite que houve uma controvérsia no Brasil nos últimos dias sobre o tema, numa referência ao Jair Bolsonaro, de avaliar o fim do uso de máscara. Bolsonaro pediu para o pessoal parar de usar máscara, e isso é, assim, basicamente, para dizer o mínimo, é absurdo, né? Para dizer o mínimo, é absurdo. E a alerta é esse, né? A pandemia não terminou. Todos os esforços para a vacina precisam ocorrer em conjunta medida na saúde pública. Defendeu aqui a Mariângela Simeão, vice-diretora da Organização Mundial de Saúde. Olha só, outra informação aqui importante, pessoal, agora que a gente vai falar aqui no React do Folha da Região 2.0, tá ali, ó, o município de Floresta Azul com 50% da população vacinada contra a Covid, praticamente 50%. Eles lançaram lá um vacinômetro e esse vacinômetro aí mostra como está o desempenho, ó, mais de 5.073 vacinas aplicadas, né? Primeira dose, né? Primeira dose ali.
Muita gente já recebeu ali, muita gente já está semi-imunizada. A gente deve corrigir essa matéria aqui, porque é semi-imunização. Mais uma matéria que está também bombando aí, bombando, é o caso de Lázaro Barbosa, né? O Lázaro Barbosa, eu vou ler aqui um pequeno histórico deste serial killer criminoso e que é um absurdo. Olha só as falhas do sistema de justiça do Brasil, principalmente o Código Penal, que é ali a principal arma que os juízes têm para fazer condenações ou rever penas e tudo mais. Ó, um resumo aqui, a gente pegou isso aqui na internet, um resumo de Lázaro da justiça brasileira, né? Um resumão do Lázaro e da justiça brasileira. Ó, em 2007 ele matou 2 pessoas. Ele ficou preso 10 dias. Absurdo, já começa por aí, né? Matou 2 pessoas, ficou preso 10 dias. 2009 é preso por roubo, estupro e porte ilegal de armas. Em 2013 ele saiu com um laudo psicológico, né, dizendo que ele era, saiu um laudo psicológico dizendo que ele era perigoso. Em 2014 Lázaro é colocado em liberdade pela justiça, né, regime semiaberto. Em 2016 ele foge da papuda. Em 2018 ele foi preso em Águas Lindas de Goiás por homicídio qualificado, porte ilegal de armas. Aí ele não devia sair mais de jeito nenhum, né? Mas aí em 2018 ele fugiu novamente. Incrível, né? Em 2020, Lázaro, no dia 8 de abril de 2020, invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto e bateu num idoso com um machado. Foi indiciado por roubo, por restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e tentativa de latrocínio. Lázaro, no dia 26 de 2021, em 26 de abril, ele invadiu uma chácara em Nascente, prendeu pai e filho no quarto, pegou a esposa e levou para o matagal e estuprou. Um absurdo total, esse cara ainda tá parece solto, né, para dizer o mínimo aí. 17 de maio entrou numa casa, rendeu toda a família, deixou todos nus e manteve a família refém por 5 horas de terror. Em 9 de julho entrou numa chácara, parece que ele foi numa crescente, a gente vê que ele vai numa crescente assim, de cometer crimes. É um doente, um serial, um doente, a doença que na verdade ele não pode estar mais solto. Pelo menos ele não pode estar mais solto, né? Então no dia 9 de julho entrou numa chácara na Ceilândia, rendeu o caseiro, rendeu a família do caseiro e matou um casal e dois filhos numa casa. Olha que loucura. E no dia 12 de julho invadiu fazendas, atirou em 4 pessoas e quando a polícia chegou, ele botou fogo na casa e fugiu. É um criminoso. Só dá vontade de xingá-lo, é claro, né? Porque é um absurdo total. 13 de junho, furtou o carro, viu a barreira policial, abandonou o carro e correu para a mata. 14 de junho, tentou invadir uma fazenda, o caseiro atirou nele, passou a noite numa fazenda onde foi visto pelas câmeras. 16 de julho, sequestrou uma família, levou todos para o Rio, depois trocou tiros com a polícia. Olha aí, a história de Lázaro, diz o texto aqui da internet, né? A história de Lázaro, ela mostra claramente como o Código Penal brasileiro, como está o Código Penal brasileiro, né? Quantos Lázaros o judiciário brasileiro, um dos judiciários mais caros do mundo, deixa solto por aí. Agora tem um erro aqui nessa informação, porque é o seguinte: a justiça, ou seja, os juízes, os promotores, eles apenas fazem aquilo que está lá no código. Então o problema é do código, não é necessariamente da justiça, daquelas pessoas que estão lá para fazer. A questão está no código, precisa mudar o código, precisa ser mais rigoroso. Com casos minimamente sinais, já precisa ser muito rigoroso, né? Quantos Lázaros ainda estão à solta por aí, estuprando e matando pessoas inocentes? Esse camarada não podia ter saído de jeito nenhum. No primeiro caso dele aqui, que ele já tinha matado 2 pessoas, como ele podia ter saído? O primeiro caso aconteceu dele em 2017. Realmente é uma falha do sistema de justiça como um todo. Ele precisava ser detido, ainda mais que teve laudos. Tá aí a matéria, tá aí a notícia para você. Triste, chocante e absurdo, grotesco, né? Valeu, até o próximo react aqui
de notícias do jornal Folha da Região. Ó, encontra mais notícias aqui, ó, muito mais notícias regionais para você que está no sul da Bahia, e a gente também comenta notícias nacionais. Aí tem muita informação para você no nosso portal, aqui no nosso blog, também no Facebook, você encontra o Folha da Região 2.0. Valeu, até o próximo.